Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje eu estou com essa maravilhosa social media que hoje vem se apresentar falar um pouquinho mais sobre a sua história. A Iline Carrano vai falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, maternidade, vida e tudo mais um pouco. Se apresente para nós. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. É um privilégio. Te admiro muito profissionalmente. Agora estamos mais próximas dos últimos tempos, não tem como não te admirar. Bom, eu sou Iline Carrano, sou social media atualmente, mas trabalho com assessoria de imprensa, trabalhei muito tempo com assessoria política, assessoria religiosa, sou escritora também, hoje eu estou um pouquinho menos escritora, estou mais para as redes sociais e, como você disse, sou mãe, que acho que é o meu trabalho mais integral, né, atualmente. Hoje, como que você transita em todas essas áreas ali, a parte de trabalho, maternidade, que eu sei que é recente, então você está, acho que, se descobrindo nessa sua nova fase também. Então, como que é hoje para trabalhar a parte mãe? Como que você faz a gestão de tudo isso? Então, eu tive a minha filha, ela tem 2 anos, né? E eu tive o privilégio, né? Falo privilégio porque não é uma realidade do nosso país, de poder parar 1 ano e meio e me dedicar exclusivamente à minha maternidade. E esse 1 ano e meio foi extremamente importante para essa minha relação com a minha filha, com essa descoberta do meu maternar, né? A gente vem de grandes ilusões quando tá grávida, porque vai ser assim, porque vai ser assado. Aí o bebê nasce e atropela todas as suas expectativas e você descobre que não, as coisas vão ser bem diferentes, assim. E eu tive esse momento muito íntimo com a minha filha, com o meu marido, né? Podemos ter esse privilégio de criar ela de maneira extremamente presencial, os dois, porque a gente tem o privilégio de também trabalhar em home office. E depois de 1 ano e meio, eu decidi que eu queria voltar à ativa, voltar a trabalhar. Escolhi a área de social media porque é uma área que eu posso trabalhar em casa, que eu posso gerenciar os meus horários, que eu consigo ter uma cartela de clientes mais controlada, então eu sei que X clientes eu consigo atender, mas que aquilo eu já não consigo. Selecionei melhor os serviços que eu ia oferecer, tanto que eu sempre falo para os meus potenciais clientes, olha, eu posso ir até aqui eu acho que você tem que ter um outro profissional, posso te indicar alguém, posso te ajudar a escolher uma pessoa e tal, mas voltei a trabalhar pós-maternidade respeitando muito os meus limites, principalmente por priorizar tempo de qualidade com a minha filha. E quem é mãe, quem tá no mercado, sabe que o mercado não conversa com mães, né? A melhor profissional é aquela que finge que não tem filhos e a melhor mãe é aquela que finge que não trabalha, né? E a verdade é que todas nós acabamos precisando, né, trabalhar e ter a nossa vida. Então hoje eu concilio dessa forma, respeitando os meus limites, vendo até que ponto a minha filha também tenha os limites dela, né? Então ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, né? Hoje eu que cuido realmente da alimentação dela, ela vai para a escola, tudo. Então a gente gerencia dentro da nossa casa uma dinâmica para que eu possa ter uma vida profissional de novo e o meu marido, né, continuou trabalhando esse tempo todo e também é um parceiro assim gigante, então eu tenho essa rede de apoio dentro de casa, que é o meu marido, que é um pai fantástico. Hoje, assim, na sua trajetória dentro do seu trabalho, eu sei que você já fez a parte de escritora, política, imprensa. Por que você entrou nessa área e foi seguindo? Então, eu sou filha de um escritor, né? O meu pai é Austrégésilo Carrano, que é o autor do livro Canto dos Malditos, que inspirou o filme Bicho de 7 Cabeças com Rodrigo Santoro. Então, a escrita estava dentro da minha casa, eu cresci escrevendo, assim. Tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu já escrevia poesias, textos corridos e tal. E eu ganhei muito concurso na escola de redação, eu me destacava muito na parte de escrita. E aí, a princípio, lá com 16, 17 anos, eu achava que eu ia fazer direito, assim, porque eu gostava de escrever e ler. Só que eu não gosto de escrever e ler coisas técnicas, eu gosto de escrever sentimentos, emoções, relatos do cotidiano. E aí eu vi no jornalismo uma porta, né, para ser cronista, para poder explorar essa parte artística e acabei indo para comunicação por gostar muito de escrever.
Nisso, eu sou uma pessoa comunicativa desde sempre, então eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, eu tenho facilidade em falar em público, eu tenho facilidade em me comunicar de forma clara, né, e tal. Então acabou que a comunicação realmente era o meu campo. E aí, para entrar em social media é o mercado atual, né? Então, assim, eu gostava muito do impresso, do escrever para sites, blogs na época, né? Eu tenho 34 anos, então eu sou lá do tempo do Tumblr. E aí eu fui me adaptando dentro da internet para poder me reinventar no mercado, principalmente, e para poder estar também conseguindo dividir as coisas que eu escrevo, porque eu gosto de escrever, mas eu vou confessar que eu gosto muito de ser lida, porque eu gosto do feedback das pessoas. Tipo, eu li você em tal momento e aquilo me despertou isso aqui, me levou para tal lugar e tal. Então, o social media, ele me dá tudo isso. Eu consigo criar para os meus clientes, eu tenho feedback muito instantâneo, né, do público, os comentários, etc. E eu consigo estar atualizada sempre na minha área. Então hoje trabalho com social media porque além de ser uma coisa que eu consigo entregar com qualidade, é uma coisa que me gera muito prazer no sentido de ver um cliente chegando mais longe, sendo mais conhecido, tendo uma marca mais reconhecida, conseguindo ter mais interação com o seu público, né? Nem todo mundo sabe se comunicar. Eu venho nesse suporte, assim, para que as pessoas possam se expressar de uma forma mais clara. Hoje, pensando em pessoas que querem empreender e começar a se expor nas redes sociais, qual você acredita que é a base que ela precisa fazer para realmente começar a engajar, começar a ser vista? Que eu acho que é o mais difícil, né? É muito difícil você se expor, começar a ser conhecido. Então hoje, o que você falaria assim para a pessoa? Estou começando agora a minha loja. Vamos pegar o exemplo seu que eu já conheço. Estou começando a minha loja de joias. O que eu vou fazer? Como que eu posso me posicionar no mercado? Como que eu faço isso na parte das mídias sociais? Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é quem que você quer atingir, com quem que você quer conversar. E aí criar essas personas e essa linguagem e falar com elas a partir daquilo que elas entendam. Então, assim, não adianta eu falar uma linguagem rebuscada, extremamente elegante e cheia de palavras difíceis se o meu público é BC, né? E também não adianta eu ser muito informal, muito descolada, se o meu público é A. Então, a gente começa com a estratégia de com quem você quer se comunicar, né? Você que é médica, você não pode falar de um jeito desleixado sobre uma medicação, sobre uma metodologia, sobre emagrecimento, né? Você tem que realmente falar de um modo responsável, mas ao mesmo tempo claro, porque nem todo mundo tem o teu conhecimento. Então esse filtro, esse afinamento do discurso que eu chamo, ele vem a partir do momento de com quem eu estou me comunicando. E o segundo ponto é lembrar que você não pode ser um personagem. Ou se você vai criar esse personagem, você vai ter que sustentar. E sustentar o personagem é muito difícil. Você cai em contradição muito fácil, a gente é humano, em algum momento a gente se revela. Então, quanto mais autêntico você é, mais o público vai se conectar e mais você vai trazer as pessoas com quem você quer se comunicar. Porque não adianta você comunicar de qualquer jeito e trazer um monte de gente que não é com quem você quer falar. Então, eu acho que primeiro de tudo, autoconhecimento, quem eu quero ser e com quem eu quero falar. Eu acho que são os dois passos mais importantes. E não ter pressa, né? Porque ou se você não tem investimento para colocar, o teu crescimento é orgânico e o orgânico ele é mais demorado, ele precisa de uma manutenção maior, né, de um cuidado maior. Então, tem que, assim, às vezes não se comparar, né? Ai, fulano tem 100 mil seguidores, eu só tenho 300. Não fazer isso, né? Porque às vezes o fulano lá com 100 mil seguidores, mas quanto que ele está investindo mensalmente nisso? E os teus 300 estão comprando de você, eles estão engajando, eles estão compartilhando, eles estão curtindo. Aí você vê 100 mil e às vezes não tem o engajamento que você tem, né? Então também saber que a internet ela é cruel, né? Ela faz a gente se flagelar muito com números e resultados que às vezes são ilusórios. Eu acho que ela é cruel e também muito boa, porque a gente tem que pegar os dois lados. Cruel dessa forma, que você fica se comparando, mas também acho que é uma das únicas plataformas que faz você crescer de uma forma tão rápida, mesmo você não sendo tão bom. Exato. Né? Mas eu tenho uma frase que eu falo assim, que
A internet deu voz pra muita gente, e às vezes a internet deu voz pra tanta gente, sabe? Então, a gente tem que saber filtrar. Eu consumia meio que tudo, assim, não tinha tanto esse filtro. Quando eu virei mãe, eu comecei a cortar algumas coisas. Porque eu virei mãe e eu seguia outras blogueiras, mães e, né, influenciadoras. E aí a influenciadora lá, 15 dias, cabelo super maravilhoso, o bebê dorme 8 horas por noite. E eu tô bem, olha a minha pele, olha o meu corpo. E eu de coque, cabelada, olheira funda, com a minha filha, às vezes não tinha nem comido naquele dia. Eu, né? A minha filha sempre perfeita. E aí eu lembro de um dia falar, onde que eu tô errando? Né? O que eu tô fazendo de errado aqui? E aí eu descobri o que eu tava fazendo. Eu tava me comparando. E só que foi um processo muito longo, assim, que afetou a minha carreira, afetou o meu casamento, afetou a minha maternidade. Então, assim, quando a gente trabalha com internet, a primeira coisa que eu falo, não se compare. Não fica olhando o número dos outros, vamos focar aqui no teu, que o teu que importa. E é muito difícil fazer isso, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Uhum. Eu me lembro até hoje, quando eu era estudante de medicina ainda, eu estava no Instagram e vendo a vida da acho que é a Ramona, esposa do Alok. Uhum. Eu olhava aquela gente, é impossível que nessa mesma terra, eu aqui, esse ser, sofrendo pra caramba, e tem gente que tá indo também. Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Uhum. Mas foi uma virada de chave que eu percebi. Não é o meu momento ainda. E eu estou me comparando a uma pessoa que não deveria estar me comparando. Uhum. E naquela fase, deixei de seguir, fui vivendo mais o meu momento. Recentemente, voltei a seguir de novo e agora eu uso uma comparação pro bem. Uhum. Eu mudei minha mentalidade, por exemplo. Agora, hoje, aquela comparação que deixava minha vida mais triste é minha fonte de inspiração. Falei, nossa, poxa, que bacana, quero ter um perfil parecido. Gosto da imagem que passa. Então, eu saí de uma parte de comparação ruim, que aquilo me trazia o mal, mas depois a minha maturidade, meu crescimento também, me fez olhar aquilo de uma forma, nossa, tem uma coisa bacana, por que eu não me inspiro para chegar ali no mesmo ponto, para ter o mesmo patamar? Então, tem o lado ruim e o lado bom. Eu acho que o ressignificar do olhar, né, também, né? Porque eu como profissional, depois, antes de ser mãe, eu tinha uma autoconfiança muito grande, eu tinha uma empresa, eu trabalhava com clientes grandes, né? Então, assim, tô bem, ganho bem, né? Tenho todas essas recompensas que é o que a gente tá buscando. E muito nova também, 31, 32 anos, então eu tava meio que uns passos à frente de umas gerações atrás, né? Quando eu tive a minha filha, eu achei que eu ia conseguir manter o nível, a produtividade e tal. E aí que eu vi que eu ia ter que escolher mesmo, eu abdicar um tempo para fazer outras coisas. E quando eu fiz essa escolha, ao meu redor as minhas amigas não são mães, né? Elas estavam lá produzindo, fazendo, né? Entrando em mestrado, doutorado, e eu tava aqui, né? E aí as pessoas não conversam mais com você sobre carreira, sobre política. Elas só conversam com você sobre fraldas, vômitos e bebê, né? E aquilo foi me afetando muito. E eu faço terapia desde os 17 anos, assim, né? E com a minha terapeuta atual eu falei pra ela, eu não sou mais interessante. Eu virei uma sombra da minha filha ou de mim mesma. E esse processo com rede social é terrível. E eu deletei as minhas redes sociais por um tempo. Até eu conseguir criar autoconfiança suficiente pra falar, não, peraí. Eu sou muito mais que isso, né? Eu estou em um momento diferente dessas pessoas aqui. Como você disse, né? No meu momento agora não é acadêmico, não é profissional. Meu momento agora é materno. E a culpa que vem junto com isso, né? Tipo, nossa, eu tô achando que ser mãe é ruim. Quando na verdade não é ruim, é desafiador, né? É bem mais complexo do que falam pra gente. Hoje se tem um debate muito mais profundo, muito mais aberto, mães que trazem nos seus perfis a realidade, como é e tal. Eu tento trazer isso nas minhas redes sociais, né? Mostrar assim que nem tudo são flores, que a gente tá aqui todo mundo lutando no mesmo barco. Mas ainda existe uma glamorização da maternidade, e eu tô falando de um
patamar de privilégios e privilégios e privilégios, com um companheiro participativo, com condições financeiras muito boas, né, no nosso país que tem uma saúde muito miserável, né, a gente vê mães aí miseráveis criando filhos. Então eu falo de um patamar de privilégios. E aí quando eu penso que existem mulheres que não têm metade dos meus privilégios, aquilo me choca, assim. E a gente tem que expor, porque tem um monte de mãe aí assistindo a gente achando que é uma mãe ruim. Na verdade não, a gente tá tentando o nosso melhor, né? E é muito fácil se perder. Muito. Acho que essa questão da autoestima, ela se perde dentro. Pelo menos é o meu grande público hoje, mães que eu atendo, a autoestima ela se perdeu dentro da maternidade, dentro de qualquer outra coisa que a pessoa não se enxerga mais. Ela fala, não me olho no espelho e não me reconheço. A minha ruiu, eu te digo com sinceridade, assim, eu engordei muito, porque daí eu caí na compulsão alimentar, no pós-parto, assim, e eu tinha desculpa, né? Não, eu acabei de ter filho, não é o momento de eu pensar em emagrecer. E assim, nem amamentava no peito pra eu ter a desculpa de ter que me alimentar muito, né? E a minha autoestima sempre foi muito vinculada ao meu sucesso profissional. Eu sempre me garantia ali, assim, eu nunca me achei uma mulher bonita, eu nunca me achei uma mulher assim. Então eu sempre fui, eu sou engraçada e inteligente, eu me garanto aqui, né? E daí, depois de mãe, eu era um pouco engraçada, inteligente mais ou menos, porque o teu cérebro derrete, você esquece os livros que você leu, você guarda a mamadeira no micro-ondas e o leite no fogão, né? Tipo, o nosso cérebro realmente passa por uma alteração química extremamente difícil. Eu achava que eu não era mais capaz nem de voltar a trabalhar por um tempo. Então a minha autoestima foi pro limbo, assim. E aí o casamento vai junto, né? Porque aí você tem perda de libido, você não se acha mais bonita, aí você desconta no marido, né? A culpa é sua, você me engravidou, né? Então, assim, eu passei por todos esses processos. Eu voltei a respirar com o Clube de Empresárias de Ponta Grossa, que eu fui no primeiro encontro pra falar, será que eu ainda tô no game? E aí eu fiz contatos com mulheres empreendedoras que são mães, e aí aquilo fez assim pra mim. Eu falei, não, existe uma realidade possível aqui, sim. E aí retomei a minha carreira, tinha uma gama de clientes que queriam já voltar para minha cartela de clientes, entrei em contato, voltei a atender, fiz amizades dentro do Clube de Empresárias, que são amizades assim que eu vou levar pra vida. E aí eu me resgatei. E aí isso trouxe também pra mim a necessidade de entrar no processo de emagrecimento. Porque eu olhei fotos minhas e falei, não, peraí, eu não sou essa pessoa mais, assim. Não que a magreza seja sinônimo de sucesso, assim, né? No sentido de não só é feliz quem é magro, né? Mas é feliz quem é saudável. E eu não tava saudável. Eu acho que também é esse ponto, mas o ponto acho que o mais importante não é sobre o peso, é sobre você se olhar no espelho e você tá feliz com o que você está vendo. Foi isso mesmo. Eu recebi uma foto de um fim de semana em família e eu chorei. E aí eu nunca fui essa pessoa assim, tipo, não, tem que ser magra. Sempre fui vaidosa, né? E aí eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí eu fui fazer a bioimpedância, né? E eu tava com obesidade grau 1. E aquilo me assustou. Eu falei, eu tenho 34 anos, eu quero ver a minha filha crescer. E eu quero ver a minha filha crescer, ela saudável e eu saudável. Eu quero aguentar correr com a minha filha num parque, aguentar subir com ela no colo nas escadas, né? Então, eu falei, não, eu preciso mudar de vida. E tô nesse processo de emagrecimento ainda, um processo que restaurou a minha autoestima, melhorou a minha qualidade de vida com o meu marido, com o meu casamento. Me sinto até uma pessoa mais presente no meu trabalho, na minha vida pessoal, como mãe, como esposa, como amiga. Então, assim, 2025 foi um ano de muitas ressignificações para mim, assim. Eu acho que quando as pessoas perceberem a importância da saúde no avançar, na performance profissional, elas não iam deixar do jeito que está hoje. Não. Porque a diferença de uma pessoa que está cuidando com você da sua saúde, deixando você o melhor que você pode ser, é muito diferente de uma pessoa que não está se cuidando.
o desempenho profissional, o desempenho familiar, o desempenho como mãe, como esposa, melhora muito. E essas áreas estão todas atreladas, né? Quando você melhora uma, você vai automaticamente melhorar a outra. Mas as pessoas pensam a saúde só carro, ou emagrecimento, ou isso. Não. Ela é muito mais que isso e pode melhorar ou pode piorar todas as outras áreas da sua vida também. Com certeza. E eu acho que a gente não tem essa... Como que eu vou te dizer? As pessoas, não tem ninguém pra te avisar. A gente entra nesse barco assim, meio... então eu vou ser mãe. E aí você começa a ler sobre educação, alimentação, nananana. Mas as pessoas, dificilmente você vê uma pessoa falar, vai ter um período aqui em que você vai se perder. E não quer dizer que você não é você. Quer dizer que você é outra você. E não é sobre se reencontrar. É sobre descobrir quem você é agora. Você não vai voltar a ser aquela mulher lá que tomava sua cervejinha no fim de semana, que saía com as amigas, que tinha uma vida social. Assim, pelo contrário, a tua prioridade nem vai ser isso. Entendeu? Você vai priorizar outras coisas. Você vai dar valor para outras coisas. E então, tá tudo bem você se sentir um pouco perdida nesse meio tempo, né? E eu não tive ninguém para me dizer isso. E eu sou uma pessoa que não tenho mãe, né? Fui criada pela minha avó e a minha avó faleceu. Então eu meio que enfrentei isso, assim, sem mãe e sem referência materna. Eu não fui criada pela minha mãe. E a minha psicóloga um dia falou assim, você tá se desafiando porque você é mãe sem mãe. Então você teve referência de uma avó maravilhosa, mas você não teve uma referência materna. E aquilo, assim, pra mim foi... Eu falei, não, é verdade, eu tenho que descobrir como ser mãe e como eu sou mãe a partir de mim mesma, né? Então foi desafiador, é desafiador ainda, está mais leve, são 2 anos depois. Assim, as coisas, eu pilho muito menos com as coisas, assim, eu sei que às vezes a gente faz o que dá, né, e tal, mas eu acho que eu hoje tento ser para outras mulheres, assim, falar, tá tudo bem, essa fase aqui vai passar, e quando passar vai ser muito legal, porque você vai conhecer outra pessoa, e essa pessoa vem muito mais forte, porque aí você tem motivos para você se manter muito, né, dedicada e tudo. Eu quero que a minha filha olhe pra trás e fale, poxa, minha mãe não cedeu, ela foi e ela conquistou, assim. Então eu penso muito nisso, assim, que ela tem esse exemplo. É muito diferente quando você não tem uma referência, né, do que seguir, e quando você tem uma referência que seguir, olha, eu quero que elas me olhe, me veja, que fique feliz com o ser humano que eu sou, com a pessoa como eu sou, o modo que eu sou, e você tentar criar isso sem essa referência. É muito difícil. Eu falo assim, eu fui criada só pela minha mãe, mas a minha mãe foi tudo. Ela foi minha mãe, meu pai, minha avó, ainda sobrou. Sobrou que ela até ajudou várias outras pessoas, porque era muito amor pra dar. E só tinha eu e minha irmã, e sobrou, e ela foi distribuindo. Quem precisava, ela supriu esse papel de outras pessoas também. Então é muito bacana, igual eu tenho ela como minha referência. E mesmo assim eu escolhi não ser mãe. Mas eu penso, e se eu for ser algum dia isso acontecer, eu tenho um espelho. Vai ficar mais fácil. Eu tenho as coisas boas, coisas ruins, mas principalmente o exemplo de como ser. É muito difícil você não ter exemplo e nessa perspectiva, o que eu vou fazer? É bem complexo, assim, como que eu vou agir se eu não tenho um ponto de partida e de referência do que fazer. Eu sinto, assim, que eu não tenho muito pra quem pedir socorro, assim, sabe, às vezes. Então, tipo, como mulher mesmo. A minha avó era fantástica, era com quem eu dividia tudo e ela não tá mais aqui, né? E essa parte me doeu muito nesse puerpério longo que eu tive, essa fase quase depressiva, né? Que foi consequência muito do puerpério, mas você não ter esse colo, né? Porque a mãe é casa, é alimento, é colo, é abrigo, é tudo. E eu tava sem isso. Então, foi um processo assim, onde o meu marido foi fundamental. Porque é uma pessoa que se propôs em respeitar os meus momentos, se propôs em entender isso tudo junto comigo. Claro, né? Sofrendo junto muitas das vezes, mas tentando aliviar ao máximo que ele consegue. Porque o homem também ele fica limitado num nível. A minha filha fala mãe 700 mil vezes por dia, né? E papai é bem menos. Então, eles ficam limitados nisso, assim, né? Mas eu acho que, como você disse, eu optei por não ser mãe.
Eu nunca vou dizer pra você, tenha. Nunca. E eu também nunca vou dizer pra você, não tenha. Eu acho que é uma escolha muito pessoal. A minha escolha foi, depois de anos dizendo não terei, a vida inteira não era o meu projeto. E tive uma filha a partir do momento em que eu encontrei um companheiro que eu falei, não, mas com essa pessoa eu topo o jogo, né? E acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim, com quem você vai ter um filho. Não é só pôr no mundo. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ter filho. Os meus pais, eu digo porque não fui criada por nenhum dos dois, eles tiveram filho. Mas quem foi mãe foi a minha avó, né? Quem me arcou com a responsabilidade, com o tranco de criar um ser humano foi a minha avó. E eu tenho esse exemplo maravilhoso, assim. E consegui entender os meus pais quando fui mãe, porque entendi que para eles abdicar nesse nível era impossível, né? Dentro de quem eles eram. E para minha avó a abdicação era como a sua mãe, natural, né? Uma coisa acolhedora e tudo mais. E eu tento trazer a minha avó o tempo todo, né? De forma de lembrar o quanto ela se doou, o quanto ela foi e o quanto ela ainda é, porque ela reverbera na história da minha filha, né? E busco todos os dias trazer isso pro meu trabalho. Esse amor, esse afeto, né? Então, se eu atendo uma pessoa, eu visto a camisa, entrego mais do que eu falei lá no contrato, sabe? Vamos lá, vamos fazer o troço crescer, porque se você cresce, eu tô crescendo junto. Não é nem sobre financeiro, é sobre, poxa, olha lá, você tá lá e eu tô aqui, eu fiz parte disso, assim. Então, isso também é um pouco do maternar, né? Eu não quero que a minha filha seja grata por mim, ai, se não fosse a minha mãe, não. Mas eu quero vê-la lá e falar, poxa, valeu a pena, né? A gente chegou aqui juntas. Eu acho que isso é sobre todos os setores da nossa vida, né? Muito obrigada por esse papo maravilhoso, né? Com você sempre é uma coisa assim mais puxada pra maternidade, com um pouco de trabalho, uma mistura de tudo isso. Afeto. Porque é o que você é. Então deixa pra gente as suas redes sociais pra seguir também, quem quiser te contratar. Olha lá, gente. Então, as minhas redes sociais, a minha principal rede social é o Instagram, é Li_Carrano, com C e 2 R's. Então, vocês conseguem entrar em contato comigo por lá. E se vocês quiserem fazer algum tipo de orçamento, saber mais sobre o meu trabalho, entrem em contato. E se vocês quiserem saber mais sobre essa rotina de treinos, de maternidade e reflexões profundas, também é lá no Instagram. E eu vou deixar o seu presentinho, porque aqui é fitness também, né? Super. E você também agora, como minha paciente, também tá ficando super fitness. Olha, o que eu posso levar, né? Agora eu tô etiquetada, então não tem como fugir. Obrigada, doutora May. Muito obrigada por vir participar. Espero que seja também a primeira de muitas outras participações. Com certeza, muito obrigada.